essa verdade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos voltar aqui para a palavra de Deus nessa manhã. Nós estamos falando aí sobre o Espírito Santo, né? Esse mês de fevereiro. Então falamos aí sobre o ensino de Jesus, sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui o Espírito Santo, dons e fruto. Amém? Não sei se dará tempo, né, da gente falar dos dois aqui. Qualquer coisa a gente fala de um na próxima semana. Mas vamos começar falando pelos dons. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler do verso 1 ao verso de número 11. Amém? Então a palavra de Deus diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais ou dons do Espírito, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Senhor Jesus ou Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um fim proveitoso ou ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã diante da Tua palavra. Queremos, ó Deus, que o Senhor ilumine agora o nosso entendimento, ó Deus, que haja espírito de revelação no nosso coração nessa manhã, para absorvermos e compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja Tua. Assim oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, primeiramente, fazer a diferenciação aqui, né? Dons e fruto. O fruto, ele está mais relacionado com as qualidades do nosso caráter, né? Ao passo que os dons do Espírito Santo, eles são a capacidade, né? Ou a capacitação que o Senhor concede à igreja para que a igreja seja edificada, né? E para que a igreja seja instrumentalizada para fazer a obra de Deus, né? Então Paulo tinha uma preocupação, né, com a igreja. Lá no capítulo 14 dessa mesma carta, ele vai falar aos irmãos ali de Coríntios: olha, quando vos reunis, um tem doutrina, outro tem salmo, outro tem profecia, um tem línguas, outro tem interpretação, e ele fala assim: tudo seja feito para a edificação.
Então, o propósito dos dons do Espírito Santo na vida da igreja, eles são para que a igreja receba edificação, né? E na medida que ela é edificada, ela cresce até chegar à estatura de varão perfeito, né? Então, nesse texto que nós lemos, ele vai mostrar que esses dons do Espírito, eles são distribuídos a cada um visando o bem comum, né? Visando essa edificação, visando o crescimento de cada um. Então, se é dado a cada um dom específico, né? Se há diferenciação nesse dar de dons, né, por Deus, isso indica que nós precisamos uns dos outros. Ninguém tem todos os dons. Mais à frente aqui, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso de novo, né? Ele fala lá no versículo 29, desse capítulo 12, ele fala assim, ó, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Então tem alguém que tem todos os dons? Não tem, ninguém tem todos os dons, né? Ele dá a cada um visando um fim proveitoso. Então isso mostra a necessidade que há em nós vivermos como corpo. Depois a gente lê aqui mais para frente, mas do verso 12 em diante aqui, desse capítulo 12, Paulo fala justamente dessa relação que há entre os membros, né, formando o corpo de Cristo, e como Deus colocou no corpo cada membro, né, distribuindo como lhe aprouve, como ele quis, né, segundo a necessidade do corpo, segundo a capacidade de cada um. Então Deus concede os dons, o Espírito Santo concede os dons visando esse fim proveitoso para a igreja. Então é necessário, se nós precisamos uns dos outros, né? A gente não gosta muito de falar isso, né, de fazer isso, mas vou pedir para você falar para o seu irmão, eu preciso de você e você precisa de mim. Amém? E nós precisamos uns dos outros. Porque nós não temos todos os dons. Então nós precisamos estar nessa realidade de corpo para que haja crescimento, para que haja edificação. Ninguém consegue ser cristão fora do corpo. O membro não sobrevive fora do corpo. Então nós precisamos, né, estar inseridos. O próprio Espírito foi quem nos batizou no corpo, né? No versículo 13 ele fala isso, né? Olha aí, verso 13 desse capítulo 12. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então o próprio Espírito de Deus foi quem nos batizou no corpo de Cristo, né? Quando nós fomos lavados, regenerados pelo próprio Espírito de Deus, como nós falamos aqui semana passada, né? Fomos salvos pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo nos batiza no corpo, nos insere no corpo, né? O Espírito Santo nos coloca e nos dá dons. E é interessante aqui no verso 4 que nós lemos ao verso 6, ele fala dos dons, né, do Espírito, fala dos ministérios do Senhor e fala da atuação de Deus. Ou seja, Paulo está mostrando aqui que o Espírito Santo é Deus, né? Porque ele está falando dos dons do Espírito no mesmo pé de igualdade das manifestações do Senhor Jesus e das manifestações de Deus Pai. Então o Espírito Santo é Deus agindo na vida da igreja, é Deus se movendo, é Deus batizando, é Deus derramando os dons sobre a vida da igreja. Então nós precisamos ter, né, no nosso coração a humildade, né? O dom não é dado para que a gente seja exaltado, né? Infelizmente às vezes alguns se perdem nisso, porque na medida que ele recebe o dom de Deus, né, o dom do Espírito Santo, e o Senhor começa a usá-lo, né, de uma maneira ali visível, né, e possa ser que essa pessoa se exalte, né, e aí às vezes precisa Deus colocar um espinho na carne, como fez com Paulo, e ele fala, né, na segunda carta aos Coríntios, ele fala, para que eu não me exaltasse,
para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear. Então, os dons do Espírito Santo são dados a nós, são dados à igreja, não é para que a gente se sobressaia, não é para que a gente tenha o domínio sobre a vida das pessoas, pelo contrário, é justamente para o compartilhar. Então, se nós recebemos o dom do Espírito sem a mentalidade da edificação da igreja, isso vai ser prejudicial. Infelizmente, nós vemos um abuso dos dons hoje em dia, e até por isso, nós temos uma parte hoje da igreja evangélica no Brasil que é cessacionista, ou seja, que não crê que todos os dons continuaram depois da época dos apóstolos. Nós temos uma parcela grande da igreja evangélica que crê assim. Mas por que eles tomaram esse posicionamento, eu imagino? Porque houve um abuso dos dons, principalmente no que tange a respeito aí o dom de línguas e o dom de profecia, que foi o que Paulo tratou ali na igreja de Corinto, depois os irmãos leiam lá em casa, capítulo 14 dessa carta, Paulo fala aí de maneira pormenorizada, Mas houve assim há ainda, um abuso grande por parte desses dons, um exercício desses dons fora do contexto bíblico, fora da palavra de Deus. Isso acaba trazendo escândalo muitas vezes, e muitos acabam deixando de lado isso. Então nós temos uma parcela da igreja hoje que é cessacionista, não creem que os dons continuam, mas nós não cremos assim, nós cremos no continuismo. Nós cremos que todos os dons do Espírito que foram dados para a igreja, no início da igreja, também estão à disposição da igreja hoje, amém? Todos esses dons que citamos aqui, é para a igreja hoje, Mas não pode haver um abuso. Não, eu tenho o dom, então você tem que vir aqui até mim, Se você quer receber aqui do poder de Deus, é aqui nessa igreja, é aqui comigo. Isso não é verdade. Os dons estão à disposição de todos, de toda a igreja. Nós lemos aqui que ele distribuiu a cada um individualmente. Então não pense você também, isso acaba criando uma problemática também na igreja, porque muitos acham que os dons são para os líderes, são para os pastores, são para os missionários, são para aqueles que estão investidos de uma certa autoridade espiritual. Não é. Os dons do Espírito de Deus, todos os dons proclamados aqui na palavra de Deus são para todos. E Paulo está dizendo aqui para a igreja, que eles devem buscar os dons. Lá no versículo 31 desse capítulo 12, ele fala: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E sabe o que aconteceu? Por esse abuso que houve, de certos dons, e as pessoas manipulando os dons do Espírito, e fazendo com que as pessoas se tornassem dependentes delas e não de Deus, simplesmente muitos deixaram de buscar. Quantos de nós, e aí você responde para você mesmo, quantos de nós temos buscado a Deus por uma manifestação dos dons do Espírito na nossa vida? Quantos de nós temos buscado? Irmãos, isso aqui é motivo de oração. Paulo está dizendo: busquem como em oração, peçam a Deus que lhes dê dos dons, dos melhores dons, busquem os melhores dons. E quantos de nós temos orado pedindo a Deus: Senhor, me dá o dom de línguas, ou me dá o dom de interpretação de línguas, me dá o dom de curar, me dá o dom de operar maravilhas, me dá, Senhor, o dom da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, me dá o dom da fé, me dá o dom de discernir espíritos. Olha como esse dom ele é tão importante hoje na vida da igreja, o dom de discernimento de espíritos. Nós
discernirmos o que está sendo falado, né? Se aquilo realmente provém do Senhor ou não, porque também muita coisa tem sido dita em nome de Deus, mas distorcida, né? Muita coisa distorcida da palavra de Deus. Então, quantos de nós temos buscado pelos dons do Espírito Santo? A igreja lá de Corinto, né, os dons estavam ali manifestos, né, na vida daquela igreja. É claro que Paulo, pelo próprio Espírito de Deus, teve que normatizar lá a igreja, porque eles estavam acontecendo isso, né? Eles estavam misturando as coisas, estava ficando um negócio meio bagunçado. Aí Paulo vem, né, e traz a normativa lá de Deus para eles e coloca, né, os dons lá nos seus devidos lugares. Mas ele não foi para proibir. Ele vai falar aqui mais adiante: não proibais o falar em línguas, nem muito menos que profetizeis, mas tudo seja feito com decência e ordem. Então não é sendo um cessacionista, não é proibindo que vai dar jeito na coisa, e nem é manipulando o dom. Nós precisamos entender essa questão dos dons, que eles servem para a edificação da igreja, para a capacitação da igreja a fazer a obra de Deus. Numa outra mensagem a gente vai falar do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, né? O Espírito Santo em Atos, o Espírito Santo na igreja. As manifestações do Espírito ali em Atos foi de fundamental importância para que houvesse o quê? O crescimento da igreja. Nós já vemos ali de imediato no dia de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado e todos ali foram batizados no Espírito e receberam cada um deles uma língua específica. E todos aqueles judeus que estavam na cidade de Jerusalém por conta da festa da Páscoa, né? Porque acontecia isso na Páscoa. Os judeus que não moravam em Jerusalém iam para Jerusalém para comemorar, celebrar a Páscoa, mas eram naturais de outros lugares, falavam outros idiomas. E aí no dia de Pentecostes, Deus derrama do Espírito, eles são batizados com o Espírito, cada um recebe uma língua, e aí começam a falar das grandezas de Deus na língua daqueles judeus que estavam visitando Jerusalém. E Deus fala, né, e Deus ali salva, né, muitas almas, através do sermão de Pedro. Eles são quebrantados, são constrangidos. Então, a manifestação dos dons do Espírito são para capacitar a igreja para fazer o trabalho de Deus. Lembra que nós falamos semana passada sobre o ensino de Jesus, ele dizendo à igreja que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, então seríamos testemunhas. Nós vimos o exemplo dele, que ele mesmo foi cheio do Espírito, né? E capacitado pelo poder do Espírito, ele fez toda a obra que o Pai confiou a ele fazer. Então acontece o mesmo conosco hoje. Nós, como igreja do Senhor, nós não estamos aqui só para oba-oba, nós não estamos aqui só, né, para sermos acariciados na alma. A igreja está aqui com o propósito. Qual que é o propósito da igreja? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é ser testemunha. Nós fomos chamados, nós fomos feitos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados para isso. A igreja tem esse propósito. Agora a igreja só vai cumprir esse propósito cabalmente capacitada pelo Espírito de Deus, capacitada com os dons do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar os dons do Espírito, pedir ao Senhor que manifeste os dons do Espírito hoje na vida da igreja. Eu devo pedir a mim, né? Eu creio que os irmãos querem ter e receber mais de Deus, ou não querem? Quantos querem ter experiências novas com Deus, né? Mais de Deus, receber mais de Deus? Então peça isso: Senhor, me dá do dom do teu Espírito, manifesta os dons do teu Espírito na vida da igreja, para que ela seja capacitada, para que ela seja fortalecida, né? Para que ela seja
para que ela receba crescimento, tanto espiritual quanto numérico, para que nós sejamos capacitados para fazer a tua obra, Senhor. Ou talvez você já tenha até recebido, né, um dom do Espírito Santo, mas esse dom, né, ficou ou está aí como que amortecido, né? Os dons de Deus, eu queria dizer para os irmãos, que os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Os dons de Deus, eles não voltam atrás. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quando ele está falando aqui a respeito de Israel, Paulo, né, inteira essa palavra aqui com respeito ao povo de Israel, dizendo isso. Os dons que Deus deu. Por isso muita gente fala hoje em dia, né? Vira e mexe, a gente ouve aí na internet o pessoal falando: puxa vida, o povo judeu é um povo abençoado, né? Como as coisas acontecem em Israel. Mas acontece porque o judeu é bom? Acontece por causa do chamado de Deus, por causa do dom de Deus sobre eles. E Deus não volta atrás, mesmo que eles tenham, né, renunciado ao Messias, mesmo que eles não tenham reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, eles estão ainda no aguardo do Messias, mas os dons de Deus permanecem, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Então o que Deus dá como dom a nós, Ele não volta atrás, Ele não tira, Ele não toma. Talvez você já tenha tido a experiência, né, da manifestação de um dom do Espírito Santo na sua vida, e hoje você fala assim: puxa vida, né? Eu já ouvi pessoas dizer assim: puxa vida, lá atrás eu tive tanta experiência assim, assado, aconteceu isso, isso e isso. Uma vez uma irmã da nossa igreja lá em Santo André, né, lembrei agora, ela falou assim: puxa pastor, uma vez eu fiz um jejum de 3 dias, e oração e jejum. Eu lembro que no final dos 3 dias eu fui cheia do Espírito Santo e falei em línguas. Mas pastor, nunca mais eu quero isso. Eu tomei um susto, eu falei: meu Deus do céu. Ela foi cheia do Espírito, 3 dias orando e jejuando, e né, recebeu lá o dom de língua, não quer mais. Eu falei: mas por quê, irmã? Eu fiquei curioso, né? Falei: pastor, mas porque foi tanta prova esses 3 dias. Foi tanta tribulação, eu quase fui atropelada, e foi isso e foi aquilo. Eu falei: mas a irmã não está aí viva e forte? A irmã não crê, Deus não cuidou da irmã? Cuidou, pastor? Então, irmã, a irmã só não quer porque não quer passar prova. É? As provas vão vir, independente se a irmã buscar ou não, as provas vão vir. Então é melhor buscar, né, e passar por prova buscando e recebendo mais de Deus do que sem buscar, né? Mas é isso, às vezes nós recebemos dons do Espírito, mas eles ficam lá meio que amortecidos na nossa vida. Quem sabe você tem um dom, você já foi aí agraciado pelo Senhor com um dom espiritual, mas não tem exercitado, não tem exercido esse dom do Espírito Santo. E o Senhor quer e pode reavivar isso hoje na minha e na sua vida. Né? Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: e peço, Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reavives o dom de Deus que há em ti, porque Timóteo estava temeroso, né? Ele viu que Paulo foi preso, ele estava, né, passando assim um momento, e Paulo chega junto de Timóteo, o jovem Timóteo, e fala: Timóteo, sofre comigo o bom combate, né? Vem e luta comigo como bom soldado. Não te atemorizes, não. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então, reaviva o dom de Deus que há em ti. Reaviva, amado. Se você não recebeu um dom ainda do Espírito, peça, clame. Dá-me, Senhor, eu quero ter, eu quero mais do Senhor. Então que nós sejamos renovados pelo Senhor, que o dom que o Senhor nos conferiu um dia, que seja renovado
na nossa vida? Ou nós vamos fazer pouco caso do dom de Deus? Como nós temos tratado o dom do Espírito Santo na nossa vida? Eu entendo que isso também, essa questão dos dons serem irrevogáveis, é por isso que Jesus disse que naquele dia, uns vão dizer: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos, nós expulsamos demônios. Essas pessoas estão mentindo quando elas estão falando isso para Jesus? Não. Elas não estão mentindo, elas fizeram mesmo. O problema foi que elas acharam que só o dom era suficiente. Esse é um outro perigo do dom do Espírito. Olha o que fala lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, olha o que aconteceu com essas pessoas. Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Por que muitos vão dizer naquele dia para Jesus que fizeram muitas coisas, e Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eles acharam que o dom somente era suficiente, se tornaram profissionais da fé. Receberam um dom do Espírito e exerceram esse dom. Mas a vida por trás não condizia. E aí que a gente entende que o fruto, né, que a gente vai falar, acho que não vai dar para falar hoje, senão a gente vai passar muito tempo aqui. O fruto, nesse sentido, ele é superior aos dons, porque o fruto mostra o caráter. O fruto mostra a realidade da nossa vida, né? O fruto mostra o que nós fazemos, o que nós praticamos. Os dons, eles podem ser recebidos, é claro, é o Espírito Santo que dá. É aquela pessoa vivendo no Espírito, é aquela pessoa buscando ser cheia do Espírito, né? ela buscando o dom do Espírito Santo. Aí o Senhor vem, a batiza, concede a ela um dom espiritual, e ela começa, né, a exercer aquele dom, e ela passa a ser um instrumento na mão de Deus, o que todos nós precisamos ansiar por ser, irmãos, o que todos nós precisamos buscar ser. Não virmos aqui e recebermos, levantamos, vamos para a nossa casa, passamos uma semana, aí a gente vai, né? Aquela semana assim, meio difícil, meio vazia, a gente vai se esvaziando. Mas vou domingo de novo, eu vou me encher de novo, vou me abastecer. A gente vem e recebe, se é alimentado e mais. Não. O alimento espiritual, os dons do Espírito, eles têm que ser uma busca constante e perseverante na nossa vida. É cada um buscando individualmente, né? E cada um buscando para o coletivo, para que os dons do Espírito sejam manifestos. Ou nós não queremos ver uma igreja edificada? Quantos querem ver uma igreja cheia do Espírito Santo? Quantos querem ver uma igreja como Atos, lá, uma igreja onde os dons são manifestos? Aí a gente fala: por que na igreja hoje não acontece as mesmas coisas que aconteciam lá atrás? Nós estamos buscando? Por que o Espírito de Deus se manifestava de forma tão gloriosa e poderosa, né, e maravilhas aconteciam, e os dons do Espírito eram manifestos na vida ali de todos, não eram os apóstolos? Esse é o engano dos cessacionistas. Eles acham que o que Jesus falou foi só para os apóstolos. O perigo do cessacionismo é isso: eles usam umas coisas para os discípulos, outras coisas não. Então, quando a Bíblia fala que os dons foram para que eles fizessem a obra, eles falam: não, isso foi para os apóstolos. Mas quando fala de pregar o evangelho a toda criatura, isso é para toda a igreja. Não, tudo que Jesus falou para os discípulos serve para nós, porque nós somos discípulos.
Então o Senhor quer nos dar, né? E nós precisamos buscar. Se nós queremos ver hoje, irmãos, a gente fica até meio angustiado, porque a gente pensa assim, meu Deus, né? É para hoje, esses dons estão disponíveis para nós hoje, mas nós não temos tido a clareza suficiente para entender isso. O Senhor quer dar a mim e a você um dom espiritual e quer nos usar para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, para a realização da sua obra. E quem sabe se a gente não tivesse com foco, né, se a igreja hoje dos nossos dias, a igreja brasileira, não tivesse numa grande parte envolvida e voltada com foco somente para si, e para as suas coisas, para o ter, para o receber, para o ganhar, para o obter, né, para o sucesso, para a prosperidade. Mas se a igreja tivesse realmente o foco, o objetivo, o propósito que o Senhor deu a ela, que é de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem sabe nós estaríamos vendo muito mais maravilhas no nosso meio hoje. Quem sabe nós estaremos vendo muito mais manifestação e operação do Senhor hoje, porque Ele prometeu nesse contexto. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, quando Ele disse para os discípulos, vão, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco. Fazendo o quê? Fazendo sinais e maravilhas, manifestando os dons. O autor aos Hebreus fala isso, né, que Deus cooperava com eles, Deus cooperava com os apóstolos, com os discípulos, na medida que eles pregavam, Deus manifestava os dons, Deus manifestava o seu poder, né? Aconteciam curas, aconteciam milagres, aconteciam maravilhas. Inclusive quando a igreja começou a ser perseguida, e a gente vê isso lá em Atos 4, né? Eu vou ler só esse texto aqui de Atos, né? Porque senão a gente vai entrar aqui vamos antecipar a mensagem, né? E não é isso que a gente quer. Mas em Atos capítulo 4, eu vou ler esse texto aqui. Versículo 23. Quando Pedro e João foram soltos, né, da prisão, eles tinham sido presos por pregar o evangelho, eles se reúnem com os irmãos e olha o que acontece. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governos se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora olha o pedido que eles fazem no verso 29. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles e capacita os teus servos para continuarem anunciando a palavra corajosamente. Olha o verso 30. Enquanto o Senhor estende a mão para realizar curas e milagres e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Senhor, nós não estamos nem pedindo para o Senhor nos livrar da tribulação. Nós não estamos nem pedindo para o Senhor nos guardar da perseguição. Eles se alegravam, irmãos. Atos 5, eles se alegravam quando eram perseguidos. Que diferença, né? Eles não pediram livramento, eles pediram, Senhor, nos concede só mais coragem, nos dá só mais coragem, só nos capacita para a gente continuar pregando a palavra, e enquanto a gente prega, os sinais se manifestam, as curas, os milagres, as maravilhas acontecem. Esse era o pedido, por quê? Porque esse era o foco, porque essa era a missão, porque essa era a razão, né, deles serem igreja.
porque eles receberam isso das mãos de Jesus. Mas nós também recebemos. Nós também fomos comissionados por Jesus. Nós fomos chamados por Ele. Agora, muitos chamados e poucos escolhidos, né? Mas que nós sejamos os escolhidos. Nós não estejamos na multidão daqueles que são chamados, mas não atendem o chamado. Então, vamos atender o chamado do Senhor. Né? Vamos nos posicionar diante de Deus, pedindo ao Senhor: Senhor, capacita-nos. Dá-nos os dons do Teu Espírito para hoje, porque eles são uma realidade hoje nos nossos dias. Nos capacita hoje para que a igreja seja edificada, Senhor. Me mostra o lugar que eu tenho, o que o Senhor quer fazer da minha vida. Vamos ler o último texto aqui, vamos voltar lá para 1 Coríntios 12, e vamos terminar aqui com esse texto. 1 Coríntios 12, 12, é a continuação lá do primeiro texto que nós lemos, para que a gente entenda o nosso lugar no corpo de Cristo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois de um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Aí ele fala assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Irmão, receba o dom que o Senhor te der, né? Não o que você quer exercer. É aí que nós nos tornamos bênção. Do contrário, nós vamos estar sendo um corpo estranho dentro do corpo. Se eu quiser fazer, né, se eu quiser exercer o dom que o Senhor não me confiou a fazer, isso, ao invés de ser bênção, vai ser prejudicial, tanto na vida da igreja quanto na minha própria vida. Eu já vi irmãos que quiseram ser pastores, né? Desejavam, mas não tinham chamado para ser um pastor. Isso trouxe problema para ele, trouxe problema para a família, trouxe problema para a igreja. O dom é da parte do Senhor, é o Espírito que distribui. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele sabe, né, da minha vida, da minha capacidade. Ele sabe onde eu vou ser um instrumento de bênção. Então, não tem essa, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Verso 16: se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Esse negocinho também, mas eu faço uma coisa, né? É tão à toa. Não tem nada à toa na casa de Deus, não tem nada à toa no corpo de Cristo. Tira o dedinho, tira o mindinho do pé lá, se você vai ter o mesmo equilíbrio. Não vai. Nada é à toa, irmãos. Algumas coisas a gente tira, né, por higiene, mas pode ter certeza que a esposa vira e mexe com cheio de cabelo no nariz aí, não precisa tirar. Mas tem um propósito, né? Nada é à toa no corpo, nada. Então a gente não pode, né, se desmerecer também. Mas Deus quer que eu faça isso, mas eu queria estar assim, numa posição de destaque, né? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Imagina aí, né? Um corpo cheio de olho, um extraterrestre, né? Cheio só olhos. O que seria desse corpo, né? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, cada parte tem a sua funcionalidade. Cada membro tem, né, a sua função. Cada membro tem a sua importância. Porque se faltar, e essa é a questão, se faltar, o corpo vai ficar deficiente. Se eu e você não exercermos o dom que Deus nos deu, o corpo de Cristo vai ficar deficiente. Então você entende que não é só uma questão de você, é a questão do corpo. Não vou fazer. O prejudicado não está sendo só você está prejudicando a você mesmo e o corpo todo.
De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós não somos corpo, eu não sou corpo, eu sou membro. Cada um aqui não é corpo, é membro, que fazem, a reunião desses membros fazem o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Então nós precisamos entender isso, e quando a gente entende essa realidade de corpo e a nossa funcionalidade, né, e o exercício do dom do Espírito na nossa vida, e que deve ser feito para edificação e para capacitação da igreja, puxa, a gente não vai ter problema, né, de se alegrar com o que se alegra, que às vezes é mais difícil se alegrar com o que se alegra do que chorar com o que chora, né? Chorar com o que chora, a gente chora fácil, né? A gente aproveita e dá até uma choradinha, mas se alegrar com o que se alegra é muito bom mesmo. Mas quando a gente entende, né? Porque senão a gente fica, puxa vida, né? Vai lá, Deus abençoando a vida do irmão lá, e eu aqui, e Deus não olha para mim. Ah, irmãos, que Deus traga ao nosso coração, né, a realidade, a necessidade, a funcionalidade dos dons do Espírito para hoje. Os dons do Espírito Santo de Deus são para hoje, a realidade para a vida da igreja hoje. Que haja busca perseverante da nossa parte para que Deus faça. Se você tem dúvida de que os dons são para hoje, né, ore como eu orei um tempo atrás. Quando eu conheci minha esposa, eu era de uma igreja tradicional, bem tradicional, uma igreja cessacionista, né? Que não cria na realidade dos dons do Espírito para hoje. E ela era uma igreja do fogo, né? Onde os dons estavam ali fervendo, né? E aí conheci ela e começamos, eu ia mais na igreja dela que na minha, né? Porque lá tinha mais culto, então eu ia mais lá. E aí, num primeiro momento, eu até discutia com ela, né? Saía da igreja, porque os pastores sensacionistas têm uns textos que eles gostam de usar, né? Lá de 1 Coríntios 13, fala que o amor, a ciência vai passar e as línguas vão cessar, né? E mostrava para ela e tal. E aí Deus começou a falar no meu coração, que aquilo era dele, né? Que era a realidade para hoje. E aí eu comecei a orar, uma oração bem egoísta, né? Falando, Senhor, se realmente isso é do Senhor, colocando em dúvida ainda, né? Senhor, se realmente isso é do Senhor, eu quero para a minha vida hoje. E comecei a buscar Deus, comecei a clamar, e comecei a orar. Senhor, se é do Senhor, eu quero. Até que Deus nos batizou com o Espírito Santo, né? Nos deu o dom de falar em línguas, e foi uma bênção assim tão tremenda, né? Maravilhosa. E outros dons depois vieram. E é assim, amados, nós precisamos buscar, porque Deus quer derramar, Deus quer. O Espírito quer fazer isso na vida da igreja. É desinteligência nossa achar que não, né? Amém. Irmã Zairene quer falar.
Tem. Os dons estão à nossa disposição. Fala, irmã. Amém. Amém. Sim. Porque e ainda estão longe. Amém. Aleluia. Geração perversa. Amém. Aleluia. Somos nós, com certeza. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha que tremendo, né? Olha que testemunho maravilhoso. Amém? Glória a Deus. É assim que Deus faz hoje ainda. Vamos ficar em pé, vamos ter um momento de oração para nós encerrarmos esse tempo, mas que você proponha no seu coração isso. Saia daqui sabedor de que Deus tem mais para revelar a você.